Câncer é uma palavra que determina um grupo de mais de 100 doenças distintas entre si, que têm em comum a característica de se multiplicar e de invadir tecidos adjacentes, próximos ali e à distância. E isso não é diferente na nossa pele. É muito comum na mídia e nós médicos utilizarmos o termo câncer de pele. Falamos do dezembro laranja para a prevenção do câncer de pele, quando na verdade a gente precisa dar nome e sobrenome para esse tal câncer de pele. A gente tem hoje, principalmente, dois grandes grupos de câncer de pele: o câncer melanoma e o câncer não melanoma. Dentro desses cânceres chamados de não melanoma, se destacam dois subtipos: os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares ou epidermoide. Sim, doutor, mas e daí? Qual é a grande diferença? Não é câncer no final? Na verdade, tem uma grande diferença. Primeiro, a lesão tipo melanoma, via de regra, vai ser uma lesão de potencial agressividade maior, de causar doença sistêmica, aquele câncer lá que vemos nas novelas, quimioterapia, radioterapia, pacientes debilitados. Já os carcinomas de pele, principalmente o basocelular, costumam ter um comportamento mais lento, um comportamento mais indolente, mais passível de um tratamento curativo de forma simples e com várias modalidades terapêuticas. O carcinoma epidermoide ou espinocelular, ele também respeita esse conceito. Ele vai crescer mais lento, ele vai ser menos agressivo do que o melanoma, mas tem um potencial maior de invasão do que o carcinoma basocelular. Uma diferença habitual que percebemos com relação ao melanoma e aos tumores não melanoma é a possibilidade de invasão. O melanoma rapidamente ganha os planos profundos, então ele parece só uma pequena pinta na pele com a ponta do iceberg. E na profundidade, você nota aqui nessa imagem uma invasão rápida de planos profundos, ou seja, um crescimento vertical. Quando a gente vai para os carcinomas, vocês percebem que o basocelular ele costuma ser uma lesão bem superficial. E o carcinoma epidermoide ele tem uma espessura um pouco maior, ou seja, ele também se aprofunda um pouco mais, não tanto quanto o melanoma. Essas são algumas das diferenças entre essas lesões. É muito importante você entender que todas elas têm como fator de risco a exposição solar. O melanoma em si tem ali algumas outras características que vão ter influências genéticas, hereditárias, que vão influenciar o aparecimento dessas lesões. Ou seja, às vezes você nem se expõe tanto ao sol e vai ter um tipo de lesão como essa. No final das contas, todos são cânceres e todos vão precisar de atenção especializada. Portanto, se você tem uma lesão de pele, aproveite o dezembro laranja, procure um dermatologista para você fazer uma dermatoscopia e ser bem avaliado. Eu queria fazer uma última observação. Apesar do melanoma ter um potencial de causar uma doença mais grave, hoje, com o advento da imunoterapia, os pacientes, mesmo com melanomas mais avançados, têm uma longa sobrevida com o tratamento adequado. Além disso, a principal ferramenta a favor do paciente e do médico responsável pelo caso é o diagnóstico precoce. Se eu diagnostico aquela doença no início, o índice de cura é muito grande, e isso também vale para os melanomas.